Fala pessoal, professor Bruno, Redação Mais, Literatura Mais, análise dos sermões do padre Antônio Vieira. Vamos lá. Primeira questão. Antônio Vieira faz parte do Barroco brasileiro, um grande movimento literário que tem surgimento na Europa. Fiquem atentos com características do Barroco, como o conflito religioso, antítese, paradoxo, dualismo, a questão de uma linguagem rebuscada, muitas vezes um jogo de palavras muito legal. Olha só, quando falar em barroco brasileiro, você vai lembrar de Gregório de Matos e Guerra, o popular Boca do Inferno, o nosso primeiro grande poeta, um precursor de linguagem, um poeta, por exemplo, que inovou no uso do soneto, no uso de uma linguagem mais coloquial, deixou aí várias palavras como fanfarrão, como papa-figo, ou seja, várias palavras que entraram na documentação literária de outros períodos literários, ok? Mesmo no barroco não tendo a função do espírito ainda do leitor, é no barroco que nós vamos ter a questão do primeiro surgimento de nomes importantes, altamente estudados até hoje. Então, se Gregório de Matos é um poeta que está bem presente em listas vestibulares, assim como no Enem, principalmente com a sua poética que se divide lá em religiosa, lírica, satírica, alcunhando ele de Boca do Inferno, nós temos a visão religiosa, que é a visão do contraste entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Vamos lembrar que desde o humanismo, o mundo já está numa visão muito mais antropocêntrica. E quando chega o barroco ali no Brasil, a partir de 1601, lá com o Prosopopeia do Bento Teixeira, nós temos o conflito religioso. É daí que vem essas dualidades que vocês estão acostumados em provas, como o paradoxo, a antítese, o rebuscamento, o jogo de palavras, o conflito entre o homem e a religião, ou seja, e é aqui que nós ganhamos a arte da retórica, ou seja, a arte de falar bem, de convencer, de persuadir, de usar palavras religiosas, gente. É aqui que entra os sermões do padre Antônio Vieira. Antônio Vieira, que vem para o Brasil ainda criança, participa da Companhia de Jesus e tem na sua oratória vários sermões, que é um texto religioso com preocupação social. Olha aí, Antônio Vieira se preocupa com questões mundanas. Nós sabemos que muitas vezes vestibulares vêm com questões que o padre Antônio Vieira não se preocupava com questões mundanas. E Antônio Vieira se preocupa com questões mundanas, sim. Se preocupa com a sociedade, se preocupa com o seu nacionalismo português em conflito com os holandeses. Ou seja, a UEM e demais vestibulares te pegam, por exemplo, questões do padre Vieira e tentam te relacionar com outras coisas. Lembra? Padre Antônio Vieira é um padre do barroco. Barroco é conflituoso, gente. É a questão exatamente da antítese, do paradoxo, da dualidade. Mais uma vez lembrando, é quase que uma questão recorrente em questões vestibulares. Falando sobre o padre Antônio Vieira, ele é o padre dos sermões. E que sermões que vocês têm que tomar cuidado, principalmente com três. Por que esses três? Porque são esses três sermões que são muito cobrados, que são muito dialogados com provas. Vamos lá, o mais antigo deles, proferido em 1640 no Maranhão. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda. Olha aí, gente, pelas armas, pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as armas da Holanda. Por que isso? Os holandeses tentando invadir o que hoje é o Nordeste brasileiro, várias expedições, por exemplo, holandesas. E quem que dominava o Brasil? Quem colonizava o Brasil? Os portugueses. É isso aí, padre Antônio Vieira defendendo os portugueses, o legado dos portugueses, pedindo para o povo, falando com o povo, intercedendo com Deus. Vamos lembrar, ele é um ótimo orador, ele tem uma linguagem conceptista. Olha aí para te perguntarem, tem o cultismo do barroco e tem o conceptismo. Padre Antônio Vieira é conceptista, ele pede para Deus intervir, certo? E obriga a Deus a exatamente abençoar Portugal nessa luta
contra os holandeses. Então fiquem espertos, tá aí a questão social, tá aí a questão mundana, tá aí a questão nacionalista do padre Antônio Vieira que te perguntam, ok? Bom, dando mais uma questão tranquilizada, um outro sermão muito conhecido do padre Antônio Vieira é um sermão de Santo Antônio aos peixes. Olha aí, Santo Antônio aos peixes, vós sois o sal da terra. Ou seja, Santo Antônio falando com os peixes. Por que com os peixes? É uma ótima metáfora, uma comparação por semelhança para falar exatamente da questão da condição dos peixes e dos homens. Os peixes são puros, os homens são inclinados a desvios, a corrupção. Por isso que é de Santo Antônio aos peixes. Este sermão é proferido exatamente em 1654 no Maranhão, dividido em 6 partes. E o sermão que termina essa trilogia do padre Antônio Vieira é o sermão da 60ª, que é o sermão mais religioso dele, que é uma meta-sermão. Você pode pegar o que é o prefixo meta, dentro, metalinguagem. E aqui nós temos um meta-sermão. Por quê? Porque é o sermão falando do sermão. É o sermão dialogando com a arte da pregação. A pregação de quem? Dos padres. O próprio Vieira é um padre, então ele está falando exatamente disso, dessa necessidade de trabalhar com uma arte da retórica, com uma arte de persuadir, de orar, de dar o sermão correto. Esse sermão da 60ª é proferido em 1655 em Lisboa. E é exatamente nesse sermão que nós temos o nome 60ª. O último domingo antes de iniciar a quaresma. Então fica atento com isso. 60ª, o título, tem relação com o último domingo antes da quaresma, gente. Lembrar que este sermão da 60ª é dividido em 10 partes. Então é isso. Sermões, Padre Antônio Vieira, barroco, retórica, dualidade, conflito, espírito combativo, questão social, conceptismo. É isso, meus queridos. Detonem nas provas e no Enem. Essa foi a arte do barroco do Padre Antônio Vieira. Abraço, até mais, professor Bruno.